A escolha do deputado Nicolas Ferreira, um extremista de direita, bolsonarista de carteirinha e que defende muitas ideias escabrosas, disparou alertas na Câmara dos Deputados e nos governistas também, né, na bancada governista, de modo que agora, de acordo com reportagem da Carta Capital aqui, eles estão tentando pensar em meios de bloquear as pautas bolsonaristas dentro dessa comissão, que é responsável por elaborar projetos e políticas públicas para educação e destinar verba para isso. Então agora você tem uma figura aí que é bem conhecida, né, das redes sociais, alguém que causava com o seu discurso e que se elege com base nessa pauta reacionária e que em grande parte também é fundamentalista religiosa. E aí ontem resgataram um vídeo do Nicolas Ferreira, que foi bem engraçado, na verdade, e demonstra por que que isso preocupa, né? Por que que uma figura como essa, na presidência da Comissão de Educação, dispara esses alertas, né? Vamos ouvir juntos esse vídeo aqui e eu quero comentar com vocês alguns aspectos relacionados a essa situação. Vamos ouvir. O Jardel fez uma pergunta um pouquinho polêmica. Se não quiser responder, também não precisa responder, Nicolas. Você não pode falar sobre a Terra plana? O que você pensa da Terra plana? Eu posso ser sincero, eu nunca nem estudei isso, velho. Tipo, não é um trem que me chama a atenção, sabe? Juro, eu gosto, tudo bem, eu gosto de quem gosta, quem tem curiosidade com isso. Mas eu nunca nem parei pra pesquisar isso, bicho. Tipo assim, de verdade, eu não me importo. Sério mesmo. Se a Terra é plana, é oval, é quadrado, sabe? Caguei. Essa figura aqui, como eu falei, será o presidente da Comissão de Educação na Câmara dos Deputados. É alguém que nunca parou para pesquisar ou para estudar se a Terra é plana ou não é. É sério, exatamente isso. Assim, não é delírio. Como eu falei, ele é o representante desses ideais. É interessante compreender como esse pacote ideológico, assim como outros, na verdade, né, mas esse pacote em particular da extrema-direita, traz consigo muitas pautas, dentre elas várias teorias conspiratórias. Uma delas é a da Terra plana. Nem todo mundo que é bolsonarista, nem todo mundo que é extrema-direita acredita nisso, mas há muitos bolsonaristas e muitos extremistas de direita que acreditam nisso, porque por trás da Terra plana há uma tremenda conspiração global, que é uma pauta também que é apresentada pelos extremistas de direita, né? A conspiração global para ocultar a verdade das pessoas. E uma dessas verdades seria que a Terra não é redonda, mas plana. E aí, nessa conversa aqui, você tem a Débora G. Barbosa, né, que é quem está conversando com o Nicolas Ferreira, que é uma famosa teórica da conspiração da internet, das redes sociais. Ela está desaparecida agora porque ela resolveu ficar off-grid. Ela resolveu sair das redes sociais, eu acho que ela não faz mais conteúdo, ela ia pro meio do mato na Inglaterra, lá para se esconder, lá para, sabe, se preparar para o fim do mundo, porque há uma conspiração para acabar com, sei lá, com os brancos do planeta. Ou seja, tem um monte de teoria conspiratória envolvida. Ela ia deixar as redes sociais, então ela não produz conteúdo mais, até onde eu saiba. Só que ela fazia muito conteúdo conspiratório, dentre elas antivacina, propagando falsidades sobre a Covid, que seria uma conspiração também para erradicar parte da população mundial, e também sobre a forma da Terra. Então, assim, ela é uma terraplanista e ela defendia essa ideia na internet. E aí o Nicolas Ferreira, que sempre frequentava também esses espaços, né, incluindo o da Débora G. Barbosa, ele dá essa entrevista e fala sobre isso. E aí, como eu falei, é curioso ele dizer que nunca estudou isso, porque isso é uma coisa que você aprende na escola, né? Que a Terra não é plana. Você aprende na escola que a Terra é esférica e que, bem, é basicamente a forma da Terra, né? Então, assim, nessa circunstância a gente se vê confrontado com contestação de verdades patentes já reconhecidas e já comprovadas há muito tempo, na verdade, né? Isso não é constatação de agora, não é do século XX nem do século XXI. Isso aqui é coisa que gregos já sabiam e já haviam calculado a extensão da Terra. Aqui a gente fala de séculos antes de Cristo, mas há esse movimento. E aí eu quero me remeter a uma reportagem que saiu algumas semanas atrás. Foi uma reportagem do Portal UOL e a manchete é: fenômeno das redes, terraplanismo perde adeptos e está em crise no mundo. Aqui o Felipe Van Dorsen, que é o escritor dessa reportagem, ele conta aqui sobre essa questão, né, da forma da Terra, como ocupou cientistas durante muitos séculos, e como já há muito tempo já sabia sobre isso, mesmo na Idade Média já se sabia a forma da Terra. O que se contestava não era a forma da Terra, mas sim a posição da Terra no universo, se era o centro do universo, por exemplo, que é o geocentrismo, né?
de dizer que a Terra é o centro do universo e que os astros giram em torno da Terra. Então não havia questão sobre a forma, mas como isso é criado no século XIX, né, essa teoria da Terra plana, essa teoria, vamos dizer assim, essa teoria conspiratória da Terra plana é criada no século XIX, e aí vai conquistando adeptos nas redes sociais. Então, assim, as redes sociais acabaram se tornando um grande caldeirão de ideias esdrúxulas, né, de movimentos esdrúxulos, de movimentos sectários, dogmáticos, extremistas, e também se tornou um grande espaço de propagação de falsidades, de fake news, de teorias conspiratórias também. Então, assim, o algoritmo impulsiona esses conteúdos porque é um tipo de conteúdo que causa horror nas pessoas, que causa comoção, e aí você quer ver mais coisas e vai te levando até o fundo do poço. Inclusive, durante as eleições do Trump, depois com o Bolsonaro, muitos estudos foram feitos nesse sentido, compreendendo como funcionava o algoritmo das redes sociais e como ia afunilando e te levando até conteúdos cada vez mais radicalizantes. E um deles era o Terra plana. E aí nessa reportagem ela especula aqui, né, que pode ser que essas ideias terraplanistas estejam em crise, até porque alguns terraplanistas famosos foram tentar demonstrar que a Terra de fato era plana e com suas demonstrações acabaram descobrindo que não era. Então, assim, alguns foram fazer viagens para locais remotos, onde supostamente o modelo Terra plana provaria que a Terra de fato é plana, e quando chega lá não comporta as teses deles, né? Então, assim, há muita gente na internet que já contestou também muitos postulados terraplanistas, né? Então já demonstraram várias questões sobre viagens, sabe, aeronáuticas, né? Aviões que fazem certas rotas. Então, assim, é uma coisa que, como eu falei, é uma verdade patente, objetiva e que não há muito do que se contestar. Só que daí você tem essa meta-teoria conspiratória, né? Que é uma teoria conspiratória que engloba todas as demais teorias conspiratórias, que diz que há um plano global para dissimular, para mentir pra gente. Então, assim, tudo que a gente sabe, ou boa parte que a gente sabe, vem filtrado, vem manipulado por essa elite global que controla o mundo. Para quem é extremista de direita, essa elite global é comunista. Então, assim, eles querem dominar a nossa mentalidade, a nossa cultura, a nossa sociedade, de modo a corromper os valores tradicionais e levar uma degeneração do capitalismo e da família, das tradições. E aí é claro que eles conhecem a verdade, eles conhecem os fatos, né, esses fatos paralelos, e através das redes sociais eles encontraram esse veículo para propagar esses delírios. E por mais absurdo que possa soar, parte do nosso trabalho aqui, ou de muitos outros canais do YouTube, né, progressistas, foi ao longo dos últimos anos contestar essas falsidades, né, refutar afirmações sem base na realidade, ou que são simplesmente delirantes mesmo. Mas é claro que isso vai gerando um senso de adesão, e inclusive um senso de que eles são vítimas. São vítimas dessa conspiração global que quer silenciar essas pessoas. Então, segundo essa reportagem, quando esses terraplanistas famosos, né, alguns deles influenciadores com muitos seguidores nas redes sociais, vão lá e começam a constatar que a hipótese da Terra plana é absurda e vêm falar isso para os seus seguidores, né, vêm revelar isso para os seguidores, inicialmente há uma certa revolta entre eles, mas o que eles percebem é que as pessoas, ou uma boa parte das pessoas pelo menos, está disposta a ouvir o outro lado e pouco a pouco ir abandonando tais teorias conspiratórias. Eu já apresentei algumas referências aqui sobre isso, né? Um deles que se chama Suspicious Minds, que é um psicólogo que trabalha com essa questão das crenças nossas em teorias conspiratórias, e segundo o autor desse livro, todos nós estamos propensos, mais ou menos, a aderir a certas teorias conspiratórias, até porque elas preenchem lacunas em nossa cognição, né? Então, assim, a gente conhece alguns fatos, alguns dados isolados, e aí, de repente, você tem lá um recheio, né, que vai preencher essas lacunas e vai ligar os pontos e vai dar um senso de coerência. A pior coisa pra gente, né, pro ser humano, pelo menos, é ter essa insegurança cognitiva, né, essa insegurança de conhecimento, de modo que a gente não consiga compreender o que está acontecendo. Então, quando você tem essas lacunas, a tendência nossa é tentar preencher isso de algum modo. E aí que entram as teorias conspiratórias, porque elas nos dão uma sensação de controle sobre o mundo e também de agência, né, de compreender quem são as forças que estão movendo a realidade, então, quem são as forças que estão fazendo com que tais eventos desconexos se conectem. Então todas as pessoas estão propensas a isso de um modo ou de outro, embora haja pessoas com mais predisposição a isso, de modo que se tornam de fato fanáticas em alguns casos, né? Pessoas que deixam de adotar certos princípios críticos, né, de racionalidade, de pensamento reflexivo, para viajar na maionese. Então é isso. E também tem um outro livro, eu não sei se tem em português, possivelmente não, que fala sobre o QAnon,
que foi a teoria conspiratória trumpista, que unificou também os seguidores do Trump, também foi muito utilizada, também aderiram bastante a essa teoria conspiratória durante a pandemia, que também dizia que havia uma conspiração na política norte-americana, de modo, bem, tem muitas coisas envolvidas ali, né, mas também para tráfico de crianças, para tirar o sangue das crianças e extrair ali um componente que geraria um elixir da vida eterna para os bilionários. Então, assim, é uma teoria conspiratória maluca também, que acaba se ramificando e criando uma paranoia em torno dessa questão de abusos de crianças, sequestro de crianças, de tráfico de crianças. Então, assim, acaba criando ali também uma explicação para isso, embora seja também totalmente fantasiosa. E nesse livro, o autor também propõe algumas medidas de desradicalização, ou seja, como levar pessoas que estão presas, capturadas por esse movimento, a se libertarem disso. Não é fácil, obviamente, mas pode imaginar o que acontece é quando você faz parte de um grupo desse, você já se sente excluído do convívio das demais pessoas, porque você vai se isolando naquele conjunto de teorias conspiratórias insanas, você vai se fechando para o mundo e você vai deixando de ouvir as demais pessoas, de modo que você só consome conteúdos dentro da sua bolha ideológica, dogmática, sectária. E aí isso vai levando a um reforço permanente da mensagem, de modo que há pouca possibilidade de a pessoa se libertar disso. E aqui vale mencionar mais uma vez um outro documentário que tem disponível no YouTube com legenda, que se chama A Lavagem Cerebral do Meu Pai, que é uma documentarista que ela começa a investigar por que o pai dela, que era uma pessoa, relativamente de esquerda, uma pessoa relativamente progressista, vai se tornando um extremista de direita. O interessante desse documentário é que ele é pré-Trump, ou seja, ele vem antes desse movimento chegar ao poder na extrema-direita nos Estados Unidos, no resto do mundo. Mas ela vai entendendo como o pai dela vai ficando um fanático político, ideológico, né? E ela vai percebendo como ele está, recebendo o tempo todo mensagens, reforços, né, dessas mensagens, através do rádio, através de grupos da internet, das redes sociais e de e-mails. E aí ela vai, pouco a pouco, isolando o pai dela desses grupos, né, vai desinscrevendo o pai de certos fóruns, de certos blogs. A mulher desse senhor, a mãe da documentarista, vai tirando das rádios que ele ouve, pondo em outras rádios, de modo que pouco a pouco ele vai se desradicalizando. E o que ela percebeu também não é apenas esse viés cognitivo, né, essa incapacidade de ver fora da bolha ideológica dele, mas também tinha a ver com mudança de comportamento, como ele estava mais agressivo, como ele estava mais intolerante, como ele estava, mais ácido e o tempo todo reativo. Então, quando você faz parte de um grupo sectário, há uma tendência de você achar que você não é apenas a pessoa que tem o conhecimento da realidade, como também você é mais puro que os demais. E desse modo você entende que todo mundo que está fora do seu grupo sectário, é um adversário ou inimigo a ser confrontado. Então qualquer tipo de ação que é entendida como se fosse um ataque às suas ideias ou ao seu grupo, é vista de maneira hostil. E aí a reação sempre é uma reação explosiva e de raiva, ou de ódio, ou de intolerância. Então quando o pai dela passa a ser desradicalizado, então ela percebe que até o comportamento do pai dela vai mudando, ele vai voltando a ser uma pessoa mais tranquila, mais amena, mais, de fácil convivência. Então, só menciono isso porque estão vinculadas essas coisas, né? Você tem agora um cidadão ali, um deputado extremista de direita, que vai ser o presidente da Comissão de Educação, e há essa preocupação de que ele traga essas visões ideológicas, conspiratórias, muitas delas, para o interior agora de projetos e políticas públicas para a educação. E isso era uma preocupação que já havia no governo Bolsonaro, o modo como ele usaria o MEC, usaria, as estruturas governamentais para transmitir ideologia bolsonarista, muitas delas conspiratórias, chegaram inclusive a fazer uma parceria com o Brasil Paralelo para veicular documentários do Brasil Paralelo na TV estatal. Isso gerou uma tremenda polêmica também na época. Então, assim, havia essa preocupação de usarem a máquina pública para a transmissão de ideologia bolsonarista. Isso aconteceu, obviamente, a gente pode supor aqui que houve essa infiltração desse tipo de discurso na educação brasileira, mas também houve uma reação e há uma reação ainda hoje, né? Então a gente entende aqui que essa disputa de ideias ainda se dá, ela vai continuar acontecendo, porque a gente percebe, inclusive, né, agora vai ter nova eleição nos Estados Unidos e há uma grande chance, inclusive, do Trump se eleger de novo nos Estados Unidos. Então a mensagem extremista de direita continua em vigor, e embora, segundo a reportagem, talvez haja um recuo em certas vertentes dessas teorias conspiratórias, pode ser que outras teorias acabem surgindo e capturando, sequestrando essas pessoas para essa visão ideológica reacionária. Então é claro que há motivos, sim, para preocupação em relação ao Nicolas Ferreira, inclusive porque ele é um dos grandes nomes futuros desse movimento extremista no Brasil, né? Eu não acho que os filhos do Bolsonaro têm tanto capital político mais como tinham antes.
eu acho que quem vem ocupando esse espaço aí, em parte pelo menos, é o Nicolas Ferreira, então é uma figura que ainda vai incomodar muito na política brasileira, a gente pode ficar de olho nesse cara. Me diga o que vocês pensam aqui no comentário sobre isso, deixa o joinha, se inscreva no canal, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. E só lembrando que nessa semana está ocorrendo no canal uma ocupação 8M. Segunda e quarta ocorreram lives no canal e hoje à noite também vai haver uma live aqui, 7 da noite, sobre pautas feministas, falando sobre as disputas, as lutas e as conquistas que as mulheres obtiveram no Brasil e para onde o movimento feminista pode se encaminhar. Também fazendo parte dessa ocupação, também vale mencionar aqui esse livro, Leleco, que é o livro da Carolina Arcari, ilustrado por Jéssica Gomes, e esse livro agora faz parte de uma campanha de doação, ou seja, você pode ajudar aqui a doar esse livro para escolas no Brasil. Basta você ir no link no comentário fixado e você pode doar para escolas esse livro, que é um livro que ensina uma educação positiva para meninos, de modo a pouco também ir transformando a sociedade e deixando um mundo mais igualitário entre homens e mulheres. Então, se você for homem e quiser ajudar nesse 8 de março, nesse Dia da Mulher, vá nesse link e doe um livro, um leleco, para uma escola no Brasil. E a gente se vê mais tarde, às 7 da noite hoje, para a ocupação 8M. Então se cuide por aí, um forte abraço e até mais. Tchau! Olá, eu sou Eduardo Moreira e queria convidar todos vocês para uma conversa muito especial que eu tive, uma conversa inspiradora, uma conversa forte e uma conversa reveladora também com a Maria da Penha, essa personagem tão importante que a gente tem no nosso país. Olá! Eu sou a Maria da Penha e estou convidando você para assistir um papo muito legal que eu tive com o Eduardo Moreira, do ICL. Conto com vocês nessa conversa.